Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Os Dias da Minha Mocidade. E eu quero já começar dizendo uma coisa aqui, ou fazendo uma pergunta para você. Como estão sendo os dias da sua mocidade? Ah, já passou? Já está um pouquinho mais velho? Então, como foram os dias da sua mocidade? Servindo ao Senhor? Ainda não conhecia o Evangelho, a obra, não tinha vivido a experiência da salvação ainda? Como é que foi? Esse programa ele tem por objetivo contribuir para que os dias da mocidade dos nossos jovens sejam dias maravilhosos, sejam dias de riquezas espirituais e também do seu cotidiano. E eu estou falando sobre cotidiano porque nós estamos numa série onde nós estamos abordando questões da vida profissional. Você está acompanhando? Nós estamos com essa série, tivemos uma série de obra no exterior recentemente e agora estamos trabalhando vida profissional. Voltamos a esse assunto e você vai saber detalhes daqui a pouquinho. Mas já nesse início, eu quero dizer uma coisa para você. Está no YouTube? Aproveita agora, curta, comente, compartilhe, fala de onde você é. Diz aí para nós de onde você está assistindo, de que lugar do Brasil você está sentado à mesa com a gente hoje para esse bate-papo. Isso é muito bom, isso ajuda a fortalecer o canal e a projetar esse conteúdo de maneira especial dentro da plataforma. Está na programação da TV Manaim, TV aberta, nos canais Ponto 2, TV RO da Embratel, Sky por assinatura, Sky Livre, não importa, onde você estiver, esse é mais um programa da TV Manaim. Seja bem-vindo ao conteúdo de hoje. Agora, vamos ver quem são as pessoas que estão presentes hoje no estúdio. Está aqui esse grupo belíssimo de jovens que está aqui e eu começo cumprimentando o meu querido companheiro, pastor Tiago Costa. Tiago, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, paz dos seus irmãos que estão nos assistindo. Para mim é uma benção estar aqui com os jovens. A gente se sente um pouco mais jovem, né? É isso aí. Rapaz, para mim é uma alegria, sabe? Tá certo. Enquanto estão deixando, eu estou no programa ainda. Enquanto os jovens deixam, né? Eu sou meio tiozão, mas a gente está no meio da turma aqui. Tiago é muito conhecido por aquele projeto de ciência e fé, né? Sempre participando junto com outros companheiros nesse projeto e está conosco aqui mais uma vez. Bom, agora eu quero cumprimentar a minha colega Estela Lopes. Estela, paz, Senhor. Pai do Senhor pastor Tiago, jovens que estão no estúdio, Pai do Senhor a todos aqueles que nos assistem, como o pastor Jesus falou. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso segmento sobre carreiras, sobre profissões. E hoje nós temos o pastor Tiago aqui para falar sobre as engenharias. E nós temos, inclusive, os jovens também estão muito preparados hoje, tá? Nós temos aqui, eles vão se apresentar e falar as profissões deles, mas todos sobre a área. E para começar... Deixa eu fazer uma intervenção, se me permite aqui, Estela, que é o seguinte: quando você fala sobre as engenharias, não é à toa que é o Tiago que está aqui, né? Exatamente. Porque o Tiago olha só, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro clínico, com pós-graduação em engenharia ambiental e segurança cibernética, além de ser graduado em matemática e é professor de robótica e matemática. Tem alguma engenharia que você não fez, Tiago? Ah, tem um monte. Muitas engenharias aí, mas a gente deu conta de fazer algumas, para a honra e glória do Senhor. Bem, você deve ter estudado engenharia desde os 5 anos de idade. Mas vamos lá, Estela, pode continuar. Pode fazer essa pergunta. Irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Ana Luísa Rui Matos, eu sou da igreja da Duque de Caxias, no centro. Meu pastor é o Marcos Coelho de Matos e eu faço técnico em mecânica no IFES. Muito bem. E a sua pergunta? A pergunta é como atuam as áreas de engenharia, né? Com você que é muito bem formado em todas elas, e qual é a função de cada uma delas? Olha só, a engenharia, do modo geral, ela tem hoje muitos desdobramentos, né? No início, lá atrás, com o início da engenharia, a gente tinha basicamente a engenharia militar. Lá bem nos primórdios, tá? Mas basicamente a engenharia militar, aquilo que era criado ao longo do tempo, lá no início, com arco e flecha, catapulta, criado pelos engenheiros da época. Inclusive na própria palavra diz isso, que o rei trouxe engenheiro e máquina de engenharia para fazer a guerra. Então você vai ver que lá atrás os engenheiros eram basicamente militar. Por isso que depois, ao longo do tempo, surgiu a engenharia civil, porque começou a mudar. Agora tem o engenheiro militar e o engenheiro civil. E ao longo do tempo, essas engenharias foram se desdobrando em as básicas, as engenharia elétrica, civil,
química, mecânica, metalúrgica. E depois isso foi se desdobrando ainda mais, porque da engenharia mecânica e a engenharia elétrica vai surgir a engenharia mecatrônica, automação e controle. Da engenharia química vai surgir a engenharia de petróleo. Hoje nós temos outras engenharias mais recentes, engenharia de software, engenharia de dados, engenharia de produção. Então nós temos muitas engenharias, hoje o quadro de engenharia é vasto, porque foi se especializando cada vez mais. Antigamente você conhecia o camarada que era um engenheiro, ele era um engenheiro, tinha só, qual a sua profissão? Eu sou engenheiro. E ele era engenheiro de tudo. Se ele quisesse construir do alfinete ao foguete, ele construía. Mas isso foi depois se especializando. E aí surgiram as outras engenharias e hoje cada vez mais vai se desmembrando em conhecimentos diferentes para que crie uma engenharia bem mais específica. Então hoje nós temos, por exemplo, pelo CREA, nós temos acho que 20 engenharias. O CREA é o órgão que nos gerencia, né? Então tem umas 20 engenharias regulamentadas. Há outras mais novas que o CREA ainda nem regulamentou. Então tem várias engenharias, e cada uma com uma especialidade diferente. O engenheiro civil ele vai tratar daquilo que são as construções. O engenheiro eletricista ele vai trabalhar muito na área elétrica, na área de potência. Aí dentro da engenharia elétrica você tem ainda 3 ênfases. Você vai ter a engenharia da computação, a engenharia de telecomunicação, a engenharia de potência. Então a engenharia, eu falo dizer que o camarada ele aprende muito de tudo. Por isso é um curso muito complexo, é um curso muito corrido. É um curso que não cabe em 5 anos. A gente tem que se desdobrar para conseguir terminar o curso a tempo. E é por isso que muitas das vezes o aluno de engenharia ele não se forma em 5 anos. Ele vai formar 5 anos e meio, mais 6 anos, que ele vai... A gente brinca na engenharia quando a gente chega e pega o quadro daquele ano, daquele semestre, a gente olha as matérias e fala assim, qual matéria que eu vou reprovar? Aí você já escolhe, não, essa aqui eu já vou reprovar e as outras eu vou tentar. Então é um curso assim que requer uma dedicação e é uma gama de conhecimentos assim que hoje o leque é muito grande. Você fala, Tiago, você abordou essa questão da engenharia de guerra, né? Dos engenheiros que trabalhavam. E quando você vê o funcionamento, por exemplo, de uma catapulta que você mencionou aqui, do ponto de vista de física, de conceitos físicos embarcados ali dentro de uma catapulta, é uma coisa impressionante. Né? Você pega uma estrutura e consegue projetar um projétil, né? com perdão da redundância, a uma distância absurda, fazendo cálculos de física. Mas você entende que essa diversidade de engenharias ela é resultante da ampliação do conhecimento humano no sentido do aprofundamento? Porque, vamos lá, quando você pensa em Noé, não existia engenharia naval, mas Noé fez uma arca que suportou um peso pela quantidade de animais impressionante, né? E que venceu uma situação crítica ali, vamos dizer assim, uma situação naval crítica. Né? Você tem, por exemplo, as pirâmides do Egito. De vez em quando a gente vê que um prédio aqui no Brasil caiu, mas as pirâmides do Egito estão de pé até hoje. Né? Então, o conhecimento de engenharia, o conhecimento de química, por exemplo, dos antigos egípcios, era uma coisa impressionante. Agora, isso não estava sistematizado e pelo menos não foi compartilhado, ficou como um segredo, para que já se desenvolvessem engenharias desde essa época. Então, você vai ver os engenheiros do passado, e quando a gente diz isso, é desse passado bem remoto, você vai ver os engenheiros que trabalhavam ali no Egito. A engenharia para se construir uma pirâmide até hoje é um mistério, assim. Nós não sabemos muito ao certo como é que foi feito. E sem a tecnologia que a gente tem hoje. Sem caminhão, sem guindaste, sem nada no braço. Até com esses equipamentos de hoje seria difícil, mas eles tinham técnicas que hoje a gente ainda não conhece. A gente presume como é que era feito, mas não tem, assim, uma coisa definida, era assim. E são coisas muito duráveis. Você vai pegar, por exemplo, os arquedutos romanos, uma obra de engenharia fenomenal, que levava água com uso de gravidade e pressão. E coisas que acontecem ali dentro que a gente também não sabe como é que era. O pastor Josias comentou sobre Noé. E a engenharia naval, ela só vai surgir em 1700 e pouquinho para frente. Antigamente, o camarada construiu o navio, né? Aí você construiu o navio flutuou,
o outro falava assim, opa, faz igual o de fulano, que o de fulano deu certo. Por isso vocês vêem as caravelas tudo igualzinhas, os navios vikings todos iguais, porque um fez um negócio e deu certo. Não tinha o que nós conhecemos hoje como proporções náuticas, que vem da engenharia naval. Mas quando você vai pegar as dimensões da Arca de Noé, as dimensões que Deus falou, tem exatamente as dimensões que hoje nós calculamos para um cargueiro. As dimensões navais da engenharia, você pega a altura, largura, tem todo um cálculo que você faz ali que você encontra as proporções náuticas. Você quer um barco veloz? Tem uma proporção náutica. Você quer um barco que aguenta peso? Tem outra proporção náutica. E a Arca, ela está dentro dos parâmetros daquele cargueiro que aguenta muito peso. Era fruto da mentalidade de Noé? Não, foi o Senhor que mostrou. Então você vê que, e a própria palavra diz isso, né? Deus, ele é arquiteto e o engenheiro de todo o universo. Está lá em Hebreus. Então você vai ver que Deus, ele conhece todas essas coisas. Ele passou para Noé um conhecimento que nós só fomos descobrir mais de, 3.000 anos para frente, né? Vamos colocar aí. Posso complementar também? Pode. A paz do Senhor, meu nome é Caroline, eu sou da Igreja de Boa Sorte 2, em Cariacica, no Ministério do Pastor Cleidson Pisoni. Você é da área de engenharia? Civil, Engenharia Civil, sou formada, recém-formada. Muito bem. O pastor estava complementando sobre a Arca de Noé que foi construída, e essa semana eu estava assistindo um vídeo sobre a construção do tabernáculo, né, que é algo que a gente está aprendendo nas escolas bíblicas dominicais, e é interessante também porque a gente pensa nos elementos ali que Deus colocou ali dentro do tabernáculo, mas a estrutura ali do tabernáculo também foi uma obra de engenharia. E ali, nesse vídeo que eu estava vendo, coisas que eles faziam ali, que eles não tinham instrução, não tinham habilidade, mas ali o Senhor também revelou como eles iam montar os pilares, como eles iam fazer as bases, as fundações, que naquela época eles não podiam colocar a fundação em cavar, né, escavar, mas ali o Senhor orientou que eles fizessem bases de prata, enfim. Ali o Senhor também mostrando a engenharia lá atrás, né, na construção do tabernáculo. Então, achei muito interessante. Isso é revelado pelo Senhor, né? Revelado o sentido de dar esse conhecimento ao homem. E mesmo que o tabernáculo tenha sido coberto por tendas ou por peles de animais, enfim, havia um peso e o cálculo estrutural estava perfeito. Esse aí, o cálculo estrutural, perfeito. Não caiu. Mas boa sua participação. Caroline. Isso, vamos lá, vamos seguir então. Vamos seguir, Marcelo. A paz do Senhor, me chamo Marcelo Dora, sou da Igreja da Enseada do Suá, do Ministério do Pastor Sérgio. Sou formado também em Engenharia Civil e tenho uma pergunta bem genérica para todas as engenharias, até para outros cursos, que é a questão, né? A pessoa se forma, pega o diploma, aprende pega muita informação na faculdade, mas também tem a parte muito importante, aquilo que é a prática, né? Que a pessoa às vezes tem um estágio, alguma coisa parecida desse tipo. Eu queria saber até mesmo qual que é a importância, né, o peso de você ter essa prática, né, durante essa vida acadêmica nossa, ou se até às vezes é mais importante mesmo do que o próprio diploma em si, né? Hoje, para você atuar como engenheiro, você tem que atender a legislação, nós temos que ser capacitados, que é o caso de ter a engenharia, nós temos que ser habilitados, que é você tem que estar cadastrado no CREA e tem que ser autorizado. O que é ser autorizado? A empresa que você está trabalhando tem que te contratar como engenheiro. Então você não consegue atuar como engenheiro se você não tiver esses 3 aspectos, né? Você tem que ser capacitado, ou seja, você tem que ter feito o curso de engenharia, você tem que ser habilitado, você tem que ter o seu registro no CREA e você tem que ser autorizado, que a empresa vai te contratar como engenheiro, né? Você pode estar lá na empresa como técnico, mas se você atuar como engenheiro, você está fora da legislação porque você precisa ser autorizado pela empresa. Então, você não pode tirar uma RT, você é contratado como técnico, você vai tirar uma RT, que é um documento relacionado com engenheiro, como engenheiro porque você não é autorizado. Então, o primeiro aspecto, para você atuar como engenheiro, você precisa do diploma. Você vai precisar estar diplomado, habilitado no CREA e autorizado pelo local onde você está trabalhando. Mas o conhecimento prático, ele é muito importante. Importantíssimo. E a gente vê ao longo do nosso tempo de sala de aula como aluno e ao longo do tempo de sala de aula como professor, a gente vê que aqueles alunos que passaram pelo técnico, pelo ensino técnico, têm uma facilidade muito maior na engenharia na hora de fazer o curso. Então a gente vê que a engenharia elétrica, o aluno que está fazendo engenharia elétrica, nós vemos a diferença. O aluno que passou pelo técnico em elétrica e o aluno que não passou, que foi direto para a faculdade.
Na engenharia civil, a gente também vê isso. O aluno que às vezes passou pelo técnico em edificações e o aluno que não passou por esse técnico. Ou mesmo aquele que já teve uma experiência. Não, já trabalhei em obra, já trabalhei como assistente administrativo, tem essa vivência. Então, geralmente, o aluno que tem esse conhecimento anterior à faculdade, ele tende a ter uma faculdade mais tranquila e também tende a trabalhar no campo lá com uma maior facilidade. Porque você vai juntando aquele conhecimento teórico com prático. Algumas faculdades não conseguem fazer isso com o aluno. E alguns professores não conseguem fazer isso com o aluno. Trazer aquilo que é o conhecimento teórico para aquilo que é prático. Quer ver um exemplo da engenharia civil? Os irmãos aí que são da engenharia civil. Limite. Você calcula limite no primeiro dia de aula de faculdade. Você vai calcular limite. Aí você pergunta, para que serve isso? Ah, não, o concreto demora o quê? 28 dias para secar, né? Se você calcular o limite do concreto, vai dar 28 dias. Por isso que demora 28 dias para secar. Então, você tirou um conhecimento que é teórico para aquilo que é prático. Aí você vai, existem casos que extrapolam isso. A hidrelétrica de Roosevelt, nos Estados Unidos, tem 70 anos. E o concreto está secando até hoje. O concreto até hoje ainda está em seco, está secando ainda, né? Mas foi de propósito. Porque quanto menos rápido o concreto secar, mais denso ele fica. Então eles quiseram fazer isso. Olha, nós precisamos de uma hidrelétrica, de uma barragem que seja forte. Então eles retardaram ao máximo a secagem do concreto para que ele fosse mais robusto. Então isso tudo é limite. Você calcula através do limite. Então, se o professor conseguir fazer esse link, já é um grande passo. Mas o aluno, depois que se forma, ele vai encontrar isso no canteiro de obras. E ele vai ter que linkar o conhecimento teórico com a parte prática. E o curso de engenharia nos ensina a fazer isso. O curso de engenharia, geralmente, ele é um curso que ensina o aluno a aprender. Ele ensina o aluno a aprender, porque muitas vezes o professor não consegue explicar tudo e você tem que ir ali as suas horinhas de 6 à meia-noite, não tem? Que era pra você dormir, você tem que estudar. E várias vezes a gente faz isso. Vai de madrugada para estudar, para entender o que estava falando, para entender o que estava fazendo. E aí o engenheiro, eu costumo dizer que o engenheiro ele aprende tudo. Porque ele aprende a aprender. Ele começa a aprender. Então ele consegue aprender coisas que às vezes nem é da área dele, ele vai lá, entende e consegue e está tudo certo. Tiago, você acabou de tirar uma dúvida que eu tinha há uns 40 anos. Porque eu comentando aqui antes da gente entrar no ar, eu fiz os 2 primeiros anos de engenharia civil e até hoje eu não sabia para que servia o limite. Olha aí. E você acabou de me tirar essa dúvida que ninguém nunca tirou antes. Olha só, a pergunta que ele fez, ela tem um sentido que eu acho interessante para qualquer profissão, não só para engenharia. Eu fui professor, você sabe disso, professor universitário, embora numa área totalmente diferente, que é a minha área de televisão, de rádio, de marketing, publicidade. E eu identificava 4 tipos de alunos. Obviamente pode acontecer casos fora desses 4, mas os 4 eu identificava claramente dentre aqueles que estavam no meu dia a dia. E isso, de certa forma, responde também, ajuda, agrega nessa pergunta que você acabou de fazer. Você tinha o aluno que só estudava. É aquele aluno que fez o ensino médio, os pais diziam, você só vai estudar, você não tem que se preocupar com trabalhar, estude, tire boas notas. Ele entrava na universidade e não buscava o conhecimento técnico, a prática do mercado. E ele se formava praticamente, na minha área, se é possível, né? No caso da publicidade, aquilo que pode ser chamado de estágio era o projeto experimental de conclusão de curso. Então, ele terminava sem a prática. E ele vai para o mercado absolutamente sem conhecer o que é a realidade da prática profissional. Esse é um tipo. O segundo tipo é aquele que ia qualquer estágio, de graça, tirar xerox e servir cafezinho. Não tinha importância, mas ele estava dentro de um ambiente de dinâmica de mercado. E isso gerava um diferencial impressionante quando ele saía lá na ponta. É verdade. Porque ele tinha, que fosse um ano, por exemplo, dentro de uma agência, ele tinha uma prática mesmo que fosse superficial, mas ele já entendia como a coisa funcionava. Tinha um terceiro tipo de aluno, que era aquele aluno que trabalhava em outra coisa que não tinha absolutamente nada a ver com a sua área
aquele que estava estudando. E aí eu vou contar um caso concreto, né, fazendo... Já que a gente está falando de falando de concreto, engenharia, um caso concreto, né, que foi um colega de faculdade que eu tive, que ele era instalador de uma empresa de TV a cabo. Uhum. Ele fazia esse trabalho, mas o sonho dele era ser publicitário. Então ele estudou publicidade e ele teve que trabalhar nessa empresa os 4 anos da faculdade para poder pagar e para poder tirar o diploma dele. No final ele continuou como técnico dessa empresa, com o diploma no bolso, porque ele não tinha como fazer a migração de carreira. Uhum. Porque ele precisava do trabalho. E o quarto caso, que foi o meu caso, quando você já vem, é aí que você falou, do técnico, eu já vim da área, eu já trabalhava na área de rádio e TV, quando eu comecei a fazer a minha faculdade. E aí você vai ter um diploma para legitimar e conseguir crescer na carreira a partir de uma prática que você já tem. Foram os 4 tipos de alunos que eu sempre identifiquei, né, e que esse do estágio e esse que já está na carreira com, eventualmente, uma classe inferior uma área técnica. Numa área técnica, para poder crescer na carreira, são os que mais conseguem desenvolver no mercado. Que quando você já tem essa experiência técnica, você já consegue visualizar a teoria lá que o professor está falando. Às vezes até você já fala, poxa, mas isso aí eu já faço. Pois lá no coisa, e agora você sabe por que aquilo funciona. Ajuda muito. Ajuda bastante. Ajuda muito. Vamos lá. A gente vai ter uma participação agora de Castelo. Castelo é uma cidade aqui no estado do Espírito Santo, no interior do estado do Espírito Santo, a igreja de Castelo 2. Quem vai fazer a pergunta é a jovem Sara Santos da Conceição. Então, Sara, fala, jovem. Irmãos, a paz do Senhor, eu me chamo Sara e pertenço à igreja de Castelo 2, na cidade de Castelo, e atuo como engenheiro civil. Nós bem sabemos que a engenharia ela está inclusa em praticamente todos os setores da sociedade. Então, quais seriam as principais áreas em que o engenheiro ele pode escolher seguir? A paz do Senhor. Obrigado, Sara, por sua participação. Um abraço para os nossos irmãos aí em Castelo. E aí, Tiago, quais são essas principais áreas de atuação? Você sabe que essa pergunta é interessante porque eu falo algumas coisas com alguns amigos e eles brigam comigo. Mas não existe, e vão brigar comigo também no YouTube agora, não existe quase que nenhuma profissão sem um engenheiro. Uhum. Mas como que é isso? O médico vai precisar do engenheiro porque tem os equipamentos de engenharia que ele usa hoje para fazer todo o diagnóstico. O pintor vai precisar do engenheiro porque o engenheiro desenvolveu a tela, desenvolveu a tinta e assim por diante. Então, a engenharia está presente em praticamente todas as áreas que existem no mercado. Em algumas mais, em outras menos, né? Você vai pegar, por exemplo, a engenharia clínica, que às vezes as pessoas têm dúvidas sobre essa engenharia, é uma engenharia nova, mas é onde no hospital o engenheiro lida com aqueles equipamentos de alta precisão, como ressonância, tomografia. Então, precisa do engenheiro responsável pelos aqueles equipamentos. Como o próprio centro cirúrgico. O centro cirúrgico tem toda uma normativa para ser atendido e que precisa do engenheiro clínico para que o centro cirúrgico funcione e continue funcionando. O piso do centro cirúrgico tem que ser indutivo, por exemplo, que é um piso onde vai puxar toda a elétrica. Se o piso não for indutivo, a corrente elétrica que tem no bisturi mata o paciente na mesa. Então, você tem todo um aspecto da engenharia. E a engenharia tem essa ampla atuação. O engenheiro ele é um profissional onde o leque de atuação dele é muito grande. Você vai pegar o profissional formado em engenharia, ele pode atuar, e ele atua muitas vezes em bancos, como analista de dados, como analista financeiro, porque ele tem facilidade com a questão dos cálculos. Ele vai sair ali da engenharia, às vezes ele não vai atuar como engenheiro, mas ele vai atuar como administrador, ele vai atuar como professor. E aí é uma briga do pessoal da matemática e da física com a gente, né? Porque a gente pode dar aula de matemática, pode dar aula de física, pode dar de engenharia. Quem é matemático dá aula de matemática, quem é físico dá aula de física, e nós damos 3. Então eles brigam muito com a gente também de vez em quando, os matemáticos e os físicos. Mas o leque da atuação do engenheiro é muito grande, então você consegue atuar em vários mercados, né? E o engenheiro, aquilo que nós falamos na pergunta anterior, um bom engenheiro ele sabe aprender. Ele sabe pegar uma questão que ele ainda não conhece e ele vai se debruçar naquilo ali e vai aprender.
Se o bom engenheiro, o bom engenheiro formado, ele é esse rapaz, que ele vai olhar para qualquer coisa, ele vai falar assim, não, isso aí eu aprendo. Aí ele vai ler normativa, ele vai estudar e ele vai aprender. Isso é o bom da engenharia. Muito bem. A gente tem uma pergunta ainda da Caroline. Temos. Entrando nesse assunto exatamente de como seria um bom engenheiro, quais as características, né, qualidades e competências que um recém-formado pode estar demonstrando nesse ambiente de trabalho? Quando ele vai para o mercado, aí depende do tipo da engenharia, geralmente o engenheiro civil, o engenheiro eletricista e o engenheiro mecânico, eles vão para a parte de obras, né? Vão para a construção civil e algumas vezes o engenheiro eletricista e o mecânico também para a parte industrial, para a manutenção industrial. Em todos esses aspectos, o recém-formado ele precisa ser um pouco dinâmico, porque ele vai estar chegando num local onde geralmente o que a gente brinca assim no canteiro de obra, a teoria se alia à prática e cria uma nova perspectiva. Então, você vai ver lá na faculdade algumas questões de gerenciamento de projetos. A gente pensa que o engenheiro civil ele vai para o canteiro para fazer obra. Ele não vai. Ele vai atuar como um gestor daquele projeto, daquela obra. Ele vai atuar como, olha, como é que está o material? Ele vai fazer uma revisão de projeto. Isso é um nicho na engenharia que hoje é muito procurado. O revisor de projeto. Por quê? Uma empresa se propôs a fazer um prédio, né? Aí, olha, o prédio esse aqui, o prédio vai custar, sei lá, 20 milhões. Você vai fazer uma revisão de projeto e vai descobrir que você consegue construir aquele prédio com menos dinheiro e você vai economizar. Esse profissional é muito requisitado, revisor de projetos, tanto da parte elétrica, hidráulica, a parte civil, né? E ver aonde no projeto tem gaps que precisam ser solucionados. Esse revisor de projeto é um profissional hoje muito requisitado. E também a própria construção, ele vai acompanhar a obra, ele vai acompanhar ali geralmente o mestre de obra, ele vai estar mais ligado ao mestre de obra e ele vai acompanhar esse profissional naquilo que é a construção. E aí o novo, ele tem que entender que ele sabe muito na teoria, mas às vezes você vai encontrar um mestre de obra, um eletricista-chefe, um técnico em mecânica, que é um pouco mais velho, que já é uma pessoa mais vivida, que ele vai ter muito mais conhecimento que você como engenheiro. E é a hora também de nós exercitarmos a nossa humildade e principalmente nós como servos. Sabemos que nós vamos encostar numa pessoa que às vezes não tem um diploma, mas que tem um know-how de trabalho, uma experiência de trabalho muito maior do que a nossa. E você como engenheiro vai aprender com ele. Eu convivi com um rapaz, por exemplo, que era eletricista, ele não tinha completado nem o 4º ano do ensino fundamental. E ao longo do tempo ele foi fazendo assim, supletivos para ter o diploma, mas você vê que ele é uma pessoa da parte daquilo que é academicamente, da que a gente fala do ensino médio fundamental, você vê que é uma pessoa mais limitada. Mas Josias, ele lia um projeto elétrico muito melhor que eu, que era um engenheiro eletricista. E ele montava quadros elétricos perfeitos, porque ele tinha uma habilidade de ler projeto elétrico, de montar os quadros elétricos, que era impressionante. E eu aprendi muito com ele. Mesmo em teoria, eu tendo maior conhecimento que ele, mas, rapaz, ele tinha um conhecimento prático que eu só vou alcançar daqui uns 20 anos. Então, ele tinha um ambiente de trabalho, assim, no trabalho, ele foi alcançando um conhecimento que eu não vou alcançar agora. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade. Eu não posso sair da faculdade falando assim, eu sou o engenheiro. E agora, não, você vai encostar naquele profissional mais antigo, e às vezes o profissional que, na hierarquia, está até um pouco abaixo de você, ele vai te ensinar muito. Ele vai te ensinar muito e você vai adquirir conhecimento, né? E adquirindo conhecimento, você vai crescendo profissionalmente, vai ganhando respeito daqueles que estão ao redor, e aí você vai progredindo profissionalmente. A humildade para nós, é primordial, porque na humildade o Senhor nos dá vitória, o Senhor vai nos abençoando, e nós temos um auxiliar que o mundo não tem, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Tiago, esse programa tem uma coisa muito ruim. É que ele tem que acabar. Acaba logo, né? Se não fosse isso, ainda bem que no céu a gente não vai precisar acabar o programa, ele continua direto. Mas olha só, antes da gente encerrar, eu quero mandar um grande abraço para Maria de Lourdes Cruz.
Maria de Lourdes, ela mandou uma mensagem no WhatsApp, perdão, nos comentários, né, do programa no YouTube. Ela disse o seguinte: Fala Jovens. Ela já começa assim: A paz do Senhor, Fala Jovens. Um programa que gosto muito mesmo, não sendo mais jovem. Todos nós somos jovens, a juventude está aqui na cabeça. Ela diz que é da igreja de Jardim América, em Cariacica, aqui no estado do Espírito Santo, e que ela gosta muito do assunto, o assunto que é tratado, o assunto que ela assistiu é um assunto muito, muito importante. Ela faz essa menção e manda um abraço para mim, outro para você, minha querida irmã Maria de Lourdes Cruz. Bom, a gente vai encerrar. Eu quero agradecer, Tiago, pela sua presença. É uma alegria estar com você aqui. Semana que vem a gente continua com esse tema. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os jovens. Foi uma benção para nós. Amém. Minha colega Estela, a paz do Senhor. Pode ser o pastor Tiago, jovens. Mandar um abraço também para Raíssa e Daniel, meus colegas de produção. Isso. Quando ela fala colega de produção, é porque eles carregam piano mesmo. É eles que fazem o programa, pode ter certeza. Eu só tento não atrapalhar. Para vocês, jovens, a paz do Senhor. Foi uma alegria contar com a presença de vocês. Sucesso profissional, que Deus abençoe em todos os campos da vida, e esse também. Tá? E sempre que quiserem, estejam conosco aqui, a casa de vocês. Tá bom? Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Curta, comente, compartilhe se estiver no YouTube. Se não, continue com a programação aqui da TV Manaim. Deus abençoe. A paz do Senhor.